Bom, boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecer a Jesus e Maria a proteção que nos é dada todos os dias e pedir que os nossos amigos espirituais nos auxiliem para que tenhamos um bom entendimento do estudo e que possamos colocar na nossa vida com o objetivo de nos tornarmos espíritos melhores. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que possamos entregar nossos problemas, nossos medos, as dificuldades que nos afligem nas mãos do nosso Pai, para que Ele tome conta e que possamos aproveitar ao máximo o estudo de hoje, saindo daqui mais leves e com a certeza de que sempre há o amparo. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, o estudo hoje é do livro Palavras da Vida Eterna, é o capítulo 30, Para Vencer o Mal. A gente muitas vezes esquece que o outro comete erros, que o outro é um espírito que também comete erros assim como nós. E assim como nós gostaríamos do perdão e do auxílio, da ajuda do outro, assim como a gente também quer o perdão de Deus, o seu auxílio e o seu amparo. E aí a gente pode pensar assim, mas Deus é perfeito, eu não consigo ainda perdoar o outro. Mas a gente precisa se espelhar no que a gente tem como nosso modelo e guia, que é Jesus. E Jesus perdoava a todos, amparava, auxiliava, levava uma palavra para que aquela ação fosse modificada. E o Emmanuel vai falar justamente sobre isso, para a gente vencer o mal. E para vencer o mal, que é o título do capítulo 30, ele fala da importância da gente se conhecer e se modificar, porque a renovação ela é necessária. Mas para isso eu tenho que me conhecer antes, para saber onde eu ainda estou errando e assim eu me modificar. Porque muitas vezes a gente pensa que o problema está no outro. Então a gente pensa assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E vai jogando a culpa no outro. E na verdade o que a gente tem que fazer é se modificar e ser exemplo. Porque eu só vou modificar o outro sendo exemplo para ele. Então a gente às vezes tem a mania de querer modificar o outro, mas na verdade a gente tem que se modificar e ser exemplo. E aí eu vou pegar aqui um trecho do Evangelho que está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. E aqui é o seguinte que fala: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Então, é o máximo. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Porque quando eu amo o meu inimigo, eu não estou sendo egoísta, porque eu estou colocando o outro a favor de mim, e nem estou sendo orgulhoso, porque eu estou esquecendo tudo do passado e estou me colocando ali apta naquela situação. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância.
Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. E isso a gente consegue entender. Por quê? A gente tem a vibração. Então, eu e a Rose, a gente se dá bem. A gente tem uma vibração amorosa. Ao passo que alguma outra pessoa, eu já não tenha. Então, vai ser impossível eu ter o mesmo relacionamento que eu tenho com a Rose com essa pessoa. Mas isso não quer dizer que essa pessoa que eu não tenho um relacionamento bom, que eu devo maltratar ela ou que eu não deva auxiliá-la. É diferente isso. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Até porque a gente não pode ser tapete do outro. A gente não pode ficar se colocando numa posição para ser maltratado. Até porque isso pode gerar um outro problema em mim, uma revolta maior. Então, há momentos que às vezes a gente até tem que se retirar. Mas aqui, de novo, o que quer dizer é que a gente não deve perder oportunidades para auxiliar. Ah, mas por que eu tenho que ficar auxiliando o meu inimigo? Você já parou para pensar que esse inimigo um dia já foi um grande amigo seu? Porque na maioria das vezes, eles foram. Foram amigos que nós tivemos uma grande amizade e por algum motivo, que pode ser causado inclusive por mim, nos tornamos inimigos. Então, nessa vida, talvez a minha convivência com esse inimigo e essa oportunidade aparece para eu auxiliá-lo. Por quê? Porque eu tenho débitos com ele. Porque talvez eu que fui o vilão na última encarnação ou nas últimas. Então a gente precisa se atentar a isso, porque a gente hoje não se vinga mais de duelo. Tem alguns lugares aí que ainda tem, né? Se a gente for em algum determinados estados, a pessoa, né, pega lá a arma, a faca, mas assim, a maioria de nós ainda já não faz isso. Então, a gente já deu uma melhorada, mas a gente tem a vingança velada. O que é a vingança velada? A vingança velada é assim: eu não gosto de determinada pessoa, porque ela não me fez bem, mas eu não desejo mal a ela. Tá bom, não deseja mal a ela, então você tá tudo certo. Mas quando acontece um problema para ela, eu viro pro Felipe e falo assim: Felipe, era óbvio que ia acontecer. Desse jeito que a pessoa é, né? Eu viro para Iraceles e falo: bem feito, né, Iraceles? Merecia. Então essa é a vingança velada, aquela que a gente fala que a gente não faz nada para prejudicar, mas a gente tá ali, ó, torcendo para a pessoa quebrar a cara. E é essa que a gente tem que tomar cuidado, porque essa é a que mais nos acompanha no dia de hoje, nos dias de hoje. Não se pode ter para com eles as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam nos mesmos pensamentos, por conta da vibração mesmo. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar o inimigo a que se tem com o amigo. A gente não vai fazer a mesma festa com um amigo e com uma pessoa que a gente tem problema. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão.
O espírito já recebe aquele choque. E às vezes a gente tem isso até com espíritos que a gente se encontra pela primeira vez, porque a gente já teve algum problema ali atrás. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. Já o pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. E na verdade, o que aqui vai ser proposto para a gente, porque provavelmente alguém que é nosso inimigo, às vezes não vai ser nessa encarnação que vai voltar a ser nosso amigo. Mas ao passo que a gente começa a mudar a nossa vibração, a se pôr à disposição para auxiliar esse irmão que a gente tem problema, a gente começa a quebrar esses entraves que tem entre nós, a quebrar esses, a tornar esses fluidos mais compatíveis. Então, o que acontece? É como se eu começasse a fazer para aquele irmão. E pelo exemplo, uma hora aquele irmão fala assim, poxa, mas toda hora eu apronto com a Carla e ela sempre está disponível. Até que uma hora ele acorde e ele fala, eu vou mudar. Porque a gente sabe que a gente só vai mudar o outro pelo nosso exemplo. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos uns aos outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção, porque às vezes a gente perdoa assim, olha Rosa, eu vou te perdoar, mas você tem que fazer isso assim assado, tem que agir assim assado, e a gente pega e passa a lista para a pessoa. Ou perdoa querendo alguma coisa em volta, eu vou perdoar a Rose porque eu vou precisar disso dela. E aí eu tô tendo segunda, terceira, quarta intenção. E incondicionalmente, que é aí que entra o que o Emmanuel está falando, porque às vezes a gente acha que perdoou, mas a gente não perdoou. Quando a gente fala, eu perdoo fulano, eu não desejo nada de mal para ele, mas na primeira oportunidade que tem, fala, ai, bem feito. Ai, certeza que não vai dar certo isso para ele. Fica feliz com a infelicidade do outro, é sinal que a gente não perdoou. E a gente muitas vezes faz isso e acha que perdoou. Por isso que a gente tem que se conhecer. Porque tem hora que isso passa batido mesmo. Não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. A gente às vezes fica até aborrecido. Nossa, mas essa pessoa tudo dá certo na vida dela e ela fez isso comigo. A gente pensa isso, tem hora. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. E é isso que o Emmanuel vai falar o capítulo todo. Estender a mão.
Enfim, pagar-lhes em tudo o mal com bem, sem a intenção de humilhá-lo. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai aos vossos inimigos. Lembrando que amai aos vossos inimigos está nos 10 mandamentos. Agora eu só vou ler o último parágrafo do item 4. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ou seja, aquele que ainda não consegue perdoar, ele ainda tem que se elevar. Ele só vai se elevar no dia que ele conseguir amar os seus inimigos, vencendo assim o ódio, o orgulho e o egoísmo. Aí agora eu vou voltar aqui para o Emmanuel. O Emmanuel pega um trecho que é de Paulo, que está em Romanos 12, 21, e fala: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Bom, aqui ele já falou que o caminho é fazer o bem. E vai ser a todos indistintamente, por completo. Não tem meia bondade. Igual não tem meio bem. Não tem meio bem. E aí, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa lutar contra esse mal que está dentro de cada um. Não é no meu inimigo, está aqui dentro. E eu que tenho que lutar ali contra o meu mal, daí a importância de se conhecer e me modificar. E eu vou me modificar como? Eu me modifico com a prece, que me auxilia, que me fortalece, e aí colocando em prática, fazendo bem. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, que é a vingança velada, como sejam. E aqui ele fala as atitudes: favor adiado. Então eu viro e falo assim: depois eu faço. Não vou ajudar agora não. Também não me ajudou quando eu precisei, agora também vou dar um tempinho aí para ficar apertado. O fel da reprovação de permeio com mel de elogio, então faz aquele elogio sarcástico. O deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou seja, a pessoa faz algo ali para ser parabenizado e a pessoa ali por dentro está se finge que não viu, se contorce para não ter que dar parabéns. E a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Então eu dou mais importância para aquele que não me atrapalha tanto, para aquele que não é tão contra mim. Então, a gente sempre coloca dificuldade para auxiliar esses irmãos que a gente tem certas dificuldades. Aí a gente já pode se ater, que não perdoou, e ligar nesse momento o nosso sinal de alerta: eu não perdoei esse irmão, porque às vezes a gente acha que a gente perdoou. Então quando a gente vê que a gente tem essas atitudes, depois eu ajudo, nossa, pede 10 vezes a mesma coisa, e a gente começa a colocar limites para as pessoas que já nos fizeram algo de mal ou se portaram de maneira equivocada conosco. A gente tem que acender ali o alerta e ver: será que eu perdoei mesmo? Porque às vezes a gente acha que a gente perdoou e às vezes a gente não perdoou. Na primeira oportunidade a gente senta para falar de alguma coisa e vem o nome da pessoa, a gente lembra às vezes até a roupa que a pessoa estava usando no dia que falou aquilo assim assado. Então a gente não perdoou.
Aí o Emmanuel fala: entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo, ou seja, de se colocar por inteiro. E a gente também precisa entender que às vezes esse inimigo às vezes está dentro de casa e a gente está se mantendo naquele jeito com ele de não fazer o bem para ele, justamente porque a gente não tem esse perdão. Às vezes é um filho com a mãe, às vezes é um irmão com o outro. Então a gente também tem que se atentar que às vezes isso está acontecendo dentro de casa, às vezes com um colega do trabalho, às vezes é com alguém, né, por exemplo, no centro espírita, às vezes é algum amigo que a gente teve um problema e aí passa a ser esse inimigo velado. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque às vezes está até dentro de casa. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso ou desgosto contra nós mesmos. Por quê, gente? Porque quando eu ajudo, o primeiro ajudado sou eu. Quando eu deixo de ajudar, o primeiro prejudicado também vai ser eu. E a gente não pode esquecer, mais uma vez, que muitas vezes é uma oportunidade de reconciliação na qual eu tenho débitos com aquele irmão. E eu realmente estou sendo testado para auxiliar ele. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. O Evangelho é o nosso manual, que nem a Rose fala. Agora basta a gente seguir e fazê-lo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência. Paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes, ou seja, o único caminho é fazer o bem. Então, esquecer, perdoar e de verdade, de modo que a gente tenha paz na nossa consciência. Agora, antes de ler o último parágrafo desse capítulo, eu queria falar uma coisa. Ah, Carla, mas é difícil, né, perdoar? É difícil. Eu confesso para vocês que tem duas pessoas que eu tenho essa vingança velada. E aí eu tenho feito um exercício. Já tá fazendo quase um ano. E é difícil, porque não é fácil não a gente conseguir. Eu tenho pego o Evangelho e lá no último capítulo tem uma coletânea de preces. E tem lá para os inimigos e os que nos querem mal. E eu tenho lido para essas duas pessoas. E olha aqui o que ele fala. Eu vou pegar só 3 trechinhos que eu acho que assim são muito importantes para a gente ver a importância da oração, até para que um dia a gente consiga deixar essa inimizade velada e um dia tenha a possibilidade de virar amigos. Que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que o possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha a receber. A fim de não manchar minha alma,
com sentimentos indignos de um cristão. Possa a vossa vontade, Senhor, ao tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Que eu seja, pelo contrário, sempre pronto a lhe estender a mão fraterna e pagar-lhe o mal com o bem e ajudá-lo quando possível. Meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo com uma generosidade humilhante o que anularia os méritos da minha atitude, porque nesse caso eu bem mereceria estas palavras do Cristo: já recebeste a vossa recompensa. Então, essa oração tem me ajudado bastante. Eu vejo que eu já estou um pouco melhor. Eu ainda vou ter que fazer mais um ano de oração, provavelmente, para talvez melhorar minha posição. Mas o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente tem essas pessoas que a gente tem problema mesmo, e o meio é a oração. E eu rezo muito e peço sempre para Deus que essas pessoas que eu tenho problema, que eu tenho inimizade, para que um dia eu tenha condições de amá-las. Porque se a gente for parar para pensar, Deus é nosso Pai. Todos nós somos irmãos uns do outro. E a gente tem que se amar. E um dia a gente vai ter que se amar todos igualmente. Agora parece muito difícil ter esse entendimento, porque a gente ainda está caminhando. Mas isso um dia vai ser possível. Porque um dia a gente vai chegar numa envergadura próxima de Cristo. Eu vou levar zilhões de anos, né, Rose? Mas vocês vão levar menos, porque vocês que estão assistindo, quem está falando leva mais tempo. Quem sabe 3 reuniões, né? Então, mas assim, o que eu queria trazer para vocês é que assim, tem horas que parece difícil e tem horas que a gente também não se atenta, e para a gente melhorar a gente tem que se atentar. E o Emmanuel termina com um parágrafo belíssimo. Ele fala assim: não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Então era isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente tenha condições de acender essa luz para todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que amamos, aqueles que temos dificuldade, até porque um dia aquele que a gente tem dificuldade, ele pode acender a nossa luz de volta. Era só isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Obrigada. Agora a gente faz a prece final, enquanto a gente escuta a música do Felipe. E depois a gente vai para a Câmara de Passe. Deus, obrigada por tudo. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos. Obrigada pela oportunidade de estudar ainda algo tão difícil para mim. Peço ao Senhor que envolva todos nós no seu amor e principalmente aqueles que são nossos inimigos velados, que eles recebam neste momento bênçãos de amor, fé e esperança. Peço a Jesus e Maria, nossa mãe querida, que envolva cada um que está aqui no seu amor, abençoando, protegendo, auxiliando, acalmando,
tirando dos ombros pesados o medo, a dor, a tristeza que muitas vezes abate a nós e aqueles que estão à nossa volta nem percebem. Mas que não nos esqueçamos de que o Pai conhece a todos nós pelo nosso nome e que Ele sempre nos escuta. Por isso, quando sentirem-se tristes, abatidos, fechem os olhos e peçam ao Pai: olha por mim, me ajuda, Pai, ajuda seu filho que está em dor. Peço ao Senhor neste momento que abençoe e proteja aqueles que estão nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Abençoe e proteja aqueles que estão nos hospitais, nos sanatórios, nos orfanatos, nos presídios, na rua, com dor, com sede, com fome, sentindo-se sozinhos e desamparados. E que olhe também, Maria, pelos espíritos sofredores, viciosos, ignorantes e suicidas, e que sua caravana de socorro possa neste momento auxiliar a todos aqueles que se encontram aqui, para que tenham retorno e possam ser tratados no plano espiritual. Abençoe e proteja cada um, para que volte para sua casa e que durante a noite o tratamento espiritual continue. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.